Missão dada, missão cumprida aqui hoje. Acabei de sair de um pontinho ali, levando as coisinhas pra casa. Sempre compro alguma coisinha nos pontinhos da gente. E hoje foi um ponto bem legal que eu passei aqui. Fica numa cidade vizinha onde eu moro. Deu R$ 600 cravadinho. Daí deu 15% de comissão. 90, né? Se fosse 60, fosse 20. R$ 90 deu de comissão. E foi bem bacaninha hoje passar aqui. Uma curiosidade, eu saí fora da regra. Muitas vezes nem dá para levar em consideração o que eu falo, né? Eu falo uma coisa hoje, outro dia já não falo mais. Mas isso faz parte da gente que tá no plano de... Estamos aí no campo de batalha, né? O que que aconteceu? Que eu sempre falo que evite passar na hora do almoço. Evite. E eu passei na hora do almoço aqui. Mas a palavra é evitar, né? Mas eu senti assim que daí, como que eu fiz? Eu cheguei no aqui na padaria e tinha uma hora que eu entrei na padaria, lotada. Eu falei, ai, 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 não vou mexer nessa maquininha hoje aqui, não. Isso não vai dar certo, a mulher vai ficar brava comigo, né? Fui lá pedir uns pão, daí olhei lá no cantinho, tinha acabado de sair umas baguetes com peito de peru, igual alface, as coisas bonitas lá. Daí eu até perguntei, é fresquinha essa daí? É de agora? Falei, é de agora, moço. Daí eu falei, dá mais um desse pra mim. Enfim, pedi lá, fiz uma comprinha. Na hora que eu cheguei no caixa, daí eu já tinha dado uma medida no termômetro ali do ambiente, né, pra ver como que tava. Daí eu notei que tá todo mundo meio contentinho, dos funcionários, bastante funcionário tem aqui. Na hora do caixa, assim, eu também fiquei meio que rolando um pouquinho pra mim chegar sozinho no caixa. Na hora que eu cheguei sozinho no caixa, a líder ali do estabelecimento, eu perguntei pra ela, falei pra ela assim, moça, é eu que deixo essa maquininha de bolinha que tá aqui do lado, só que hoje eu acho que eu não vou conseguir mexer porque tá muito cheio. Daí ela pegou e falou bem assim pra mim, ah, mas é você que mexe com ela, né? Não é a gente não precisa fazer nada, né? Daí eu falei, isso mesmo. Ah, moço, pode mexer. Enfim, deu muito bom, né? Gostei. Daí acabei mexendo ali e tirei essa quantidade bacana aí. Até fiz um vídeo interessante aí, eu vou colocar no Instagram, isso, tá? Segue a gente lá no Instagram. Onde eu falo a respeito do problema de não abrir a gaveta. Você vai mexer com essas máquinas de gaveta, ela não abre, mas é um gracejo que eu faço, tá, gente? Porque a máquina sai bastante, vende bastante ali. Na verdade, o que acontece é que quando você troca a catraca de R$ 1 por duas moedas R$ 2, enche mesmo a gaveta bastante. Daí eu fico fazendo essa graça aí que a máquina tá com defeito. Na verdade, esse defeito aí que todo operador de book vende marketing quer ter é ter a gaveta cheia de moeda. E foi o que aconteceu. Você também pode acompanhar no Instagram. Você vai ver que é uma máquina de chicletes de polegadas pequena, né? E uma máquina de bolinha que tava do lado. E você poderia ficar perguntando assim, ou a gente fica meio que se sabotando mesmo. Ah, mas se eu colocar R$ 2, não vende. Vende sim, pode colocar que vende. Alguns pontos não vai vender, porque às vezes o dono não se sente bem e não tem problema nenhum. E aliás, por coincidência, ontem eu estava numa outra cidade e fui mexer em um ponto lá e acabei retirando a máquina do ponto, para onde o dono do ponto falou assim: ah, a R$ 2 não dá, que falta moeda para mim aqui de um já falta, tal. Aí, nesse ponto, eu sentei lá, fiquei olhando. Gente, a gente tá aí com mais de uma década trabalhando nesse negócio. A gente bate o olho no ponto, a gente sabe se aquilo vai rolar ou não vai. Ou às vezes eu acredito que a gente saiba, né? Muitas vezes a gente pode errar também. Mas nesse pontinho que eu tirei a máquina, eu fiquei analisando assim. Tirei de boa, nem insisti, sabia? Nem insisti. Cheguei lá, eu pedi uma coquinha. Pedi um pastel, sentei, fiquei comendo. E até achei curioso que na hora que eu tava comendo lá o pastel nesse ambiente, que eu retirei a máquina assim, tava aberta uma porta no fundo do estabelecimento, assim, uma moça, ela assim, de uma forma muito educada, falou assim, moço, não é você que é o rapaz da máquina de bolinha? Eu falei, sou eu mesmo. Aí até brinquei, menina, você tá boa de gravar fisionomia dos outros, hein? De ter lembrado de mim, que assim, porque às vezes como eu já disse em outros vídeos, antigamente a visita tua no ponto era feita a cada. No começo, quando começamos a trabalhar com um book vending machine, era todo mês você passava lá que estava vazia a máquina, mas também isso durou por pouco tempo, durou quando era novidade. Eu não sei que fenômeno que aconteceu que vendia tanto assim, mas agora é comum eu estar passando os pontos meu 6 meses. Ó, para vocês terem uma ideia, ontem eu passei na rodoviária, num outro ponto aqui de uma cidade, não é essa aqui que eu tô falando.
numa outra cidade, na rodoviária lá, e o dono do estabelecimento lá chama Aníbal. Daí o Aníbal perguntou: Alexandre, daqui quanto tempo você passa? Eu falei: Aníbal, eu vou passar daqui, eu vou estar passando na frente aí olhando. Sempre eu vou passando olhando de longe a máquina assim. Mas provavelmente eu vou passar entre 6 meses e um ano aqui de novo, Aníbal. Falei pra ele desse jeito, que é o prazo, cara, que eu tô passando agora. Eu não. Só que isso, gente, não leva como regra pra todo mundo. Cada um tem suas particularidades como operador, tá? Pra mim, eu não consigo ficar passando antes. Daí, o que que eu faço? Eu tenho preparado a máquina de uma forma mais interessante que ela aguente esse tempo e que ela me seja lucrativa. A começar do uso de catracas com 2 moedas para vender produto de R$ 2 para produtos pequenos. Dentre esses produtos pequenos, estou falando bolinha de 27 milímetros sendo vendido a R$ 2. E coloco um estoque, máquinas, uma quantidade interessante dentro do granel dela ali, para que aquilo me seja vantajoso quando eu voltar. Que seja vantajoso para mim e para ele, que eu sempre falo que isso é um jogo de ganha-ganha. Eu tenho que ganhar e ele também tem que ganhar, o dono do estabelecimento. E o cara falou: beleza, Alexandre, falou desse jeito. Outra postura que a gente tem cuidado cada vez mais é pegar o número do estabelecimento do cara e pedir para ele gravar o teu número. Muitas vezes eu tenho o número do telefone dos meus pontos, só que meus pontos não têm o meu número. O que que eu tenho feito na prática é fazer o seguinte: assim que eu termino de negociar, fechar a máquina, na hora que eu estou me despedindo ali do ponto, é falar assim: ó, você não quer gravar o meu número de telefone? Nessa história que eu faço, eu peço o número de telefone da pessoa e já mando um oi. Manda assim: acabei de fazer isso aqui. Oi, Alexandre da máquina de bolinha. E já faço também uma anotaçãozinha. Anota meu número aí, caso estrague ou aconteça alguma coisa com a maquininha ali, para mim poder estar passando. Outro detalhe também que às vezes pode passar despercebido para os operadores mais novatos. Eu tenho pontos assertivos e outros não tão assertivos. Sobre essa perspectiva que é, não é, eu vou contar para vocês. O que que é assertivo para mim? É deixar as máquinas nas rotas, nos locais, nos municípios que eu mais frequento. É bem mais fácil para mim aqui, ó, é cidade de Siqueira Campos que eu tô. E eu trabalho aqui, eu tenho um trabalho aqui em Siqueira Campos, e aqui é um local de vez em quando eu venho tomar café. Então é interessante a gente ter esse tipo de ponto. Quem tem as máquinas como não é a renda principal, é interessante você fazer esse tipo de coisa. Agora eu vou contar outros pontos que eu não sou tão assertivo assim. Eu tenho máquina que está a 180 quilômetros de distância daqui da minha cidade. E para mim ver elas é só quando eu vou lá mesmo para fazer isso daí. Eu já não acho tão interessante. Então até isso, se eu fosse começar do zero hoje, eu observaria isso daí, que eu acho que é muito interessante. Hoje foi um dia legal. Tirei ali, preparei a máquina também de uma forma que eu vou estar passando de vez em quando, tomando meu café aqui e olhando que altura que tá. Mas o dia que eu vim tirar aqui vai ter uma quantidade interessante. Até hoje, o conjunto que eu tirei e substituí era uma máquina uma PO da IA Global. Tava com chicletes a R$ 1 e do ladinho tinha uma maquininha chinesinha, daquelas cubinhas menorzinha a R$ 2. O que que eu fiz agora? Coloquei ali, as duas máquinas são de R$ 2 com produto pequeno. Com produto pequeno. A expectativa é que passe de R$ 1.000 quando eu voltar aqui. Dessa forma, dessa configuração que eu tava de produtos menores, já tinha dado 600. A expectativa ali, na cuba das bolinhas, eu coloquei bolinha de 27 e 32 milímetros. Deu uma misturada ali. E eu calculo pela quantidade, considerando que uma cuba da chinesinha redondinha, se ela tiver cheinha, é 750 bolinhas de 27 milímetros. Como eu não enchi e tem bolinha de 500 ali, eu calculo que eu acabei deixando ali umas 400 bolinhas, no máximo 400 bolinhas. Quando zerar, estamos falando aí de possivelmente R$ 800. Do outro lado tem uma máquina PO da IA Global, a IA Global, lotadinha, com cápsula de 1 polegada. Os brinquedinhos fez um displayzinho bem bonitinho, as duas tá com o displayzinho também informando a quantidade de moeda ali. Deixa eu passar o carro aqui. Eu tô sem microfone, às vezes acaba captando muito o som ali fora. Até optei em fazer esse vídeo parado, senão depois vira um barulhão aí que vocês nem entendem que eu tô falando sem o microfone. Como eu tô sem microfone, optei em fazer parado.
Então, na máquina, as outras do ladinho, como eu falei para vocês, da IA Global, tem eu calculo ali que ela, se ela fosse só de bolinha de 27 dava 370, mas como não é bolinha de 27, é cápsula de 1 polegada, ela vai dar uma quantidade menor. Eu calculo que tenha uns, uns 300 capsulinhas do pau da viola. Vamos fazer uma média mais por baixo, 250. 250 se eu multiplicar por 2 se vender, a expectativa é de 500. Com mais, eu tinha falado 400 do outro, né? 400 unidades de bolinha da outra máquina do lado. Então 400 bolinhas e 200 cápsulas, estamos falando de R$ 1.200 de expectativa de vir e tirar ali. Ah, quando, Alexandre, que você vai passar aqui? Quando eu sentir que estiver quase acabando. É isso. Quando estiver quase acabando, eu passo ali. Ou se a máquina travar, daí eu passo. Vai dar bom. Essas são as expectativas aí. Ah, e acontece isso? Acontece. E acontece muito. A maior parte das máquinas, isso acontece muito. De você vender um produto a R$ 2 e você zerar a maquininha. Confere aí. Olha lá no Instagram nosso que você vai ver lá que tava zeradinha uma máquina e a outra tava quase acabando. Ah, esse tá quase acabando. Por isso, por hoje é só. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.